Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui que tenho o prazer de vos cumprimentar é o seu irmão em Cristo, evangelista Renato. Depois de um bom tempo sem gravar, estou de volta. Quero trazer uma palavra de Deus ao vosso coração, que se encontra no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, que assim diz a palavra de Deus: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque assim te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Glória a Deus, glórias, aleluia. Amados e queridos irmãos, ouvinte da palavra de Deus, neste momento trazer uma reflexão da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, aonde vai nos relatar acerca de uma advertência do Deus de Israel para com Israel, que é o reino do norte. A Bíblia, ela vem nos relatar que durante o período do reinado do 13º monarca de Israel, que é o reino do norte, Jeroboão II, a Bíblia vem dizer para nós que Deus, ele levantou um profeta por nome de Amós. Esse profeta escolhido por Deus para poder exortar a Israel a se voltar para o Senhor. Agora a Bíblia nos relata que este homem por nome de Amós, este homem, ele era um boieiro, ele era caçador ou colhedor de sicômoro, ou seja, de figueira. A Bíblia, ela vem dizer para nós que este homem, por nome de Amós, recebeu um comissionado profético para poder levar a mensagem de Deus ali para a liderança de Israel. E a Bíblia diz para nós que ele começou a profetizar, porque a situação em que o reino estava passando era uma distorção de tudo aquilo em que eles tinham aprendido com os servos do Senhor, os seus antepassados. Porque a Bíblia diz para nós que a idolatria, ela tomou conta de Israel, ao ponto de Israel eles não conhecer mais o seu Deus, ao ponto de Israel não conhecer mais a verdadeira adoração do seu Deus. E se nós trazermos para os nossos dias atuais, não é diferente, irmãos. Quantos irmãos têm se afastado dos mandamentos de Deus por conta da idolatria? Israel achava que Deus era com eles, mesmo eles na idolatria, porque assim, irmão, o pecado, ele cega, irmão. Quantas pessoas, irmãos, que estão cegas por conta do pecado, o pecado da idolatria, o pecado da avareza, da arrogância, da prepotência e do orgulho, tem tomado de conta de muitas pessoas em que outrora eram pessoas humildes. Da mesma forma, era o comportamento, de Israel, irmão. Irmão, eles eram tão ruins, irmão, esse povo, que era um povo que vendia o pobre, irmão, por um par de sapato. Veja, irmão, olha o valor de um pobre, de um humilde, por um par de sapato. A liderança de Israel era tão corrupta, irmão, que eles se deitavam com a mulher até do seu próximo, do próprio da família, em qualquer altar. E a Bíblia diz para nós, irmão, que a corrupção
ali em Israel, ela era tão grande, irmãos, que eles queimavam seus filhos no fogo. Eles se davam a adivinhar, irmãos, em busca de seus próprios deleitos. E quantos no dia de hoje, irmãos, quantos no dia de hoje, irmãos, estão lançando profecias, revelações, irmãos, que não é de Deus, só em busca, irmão, de um objetivo, que é o dinheiro, irmão, e a ganância. Quantos irmãos que têm se deixado levar, que um dia foi um homem de Deus, um dia ele pregava a verdade, mas no dia de hoje já não prega mais, ele prega umas meias verdades, e nessas meias verdades a pessoa fica enganando-se a si mesma, irmão. Porque a Bíblia, ela tem que ser pregada do jeito que tem que ser. A Bíblia diz para nós que Deus falou com Jeremias, aquele que tem a minha palavra, que prega a minha palavra. Muitos pregam meio termos, irmãos, para tentar confundir a mente dos ouvintes, já que a mente da pessoa já está contaminada. E o objetivo muitas das vezes não é, irmão, alimentar, não é ganhar alma, não, irmão. Não é edificar, não é confortar, não. Mas muitas das vezes o objetivo é a ganância, irmãos. A ganância, irmão, a avareza, o orgulho, ela vem já de muitos tempos, irmãos. Não é de hoje, não. Ao ponto de Deus olhar ali, irmãos, para o reino do norte e não ver nenhum, irmãos, capacitado, preparado, irmão, para poder exercer um ministério profético. Quantos, irmãos, anciãos, quantos sacerdotes, irmãos, Deus não viu nenhum, irmão, com coração puro. E Deus tem olhado para essa geração de líderes, porque o que está corrompendo muito o evangelho de hoje é liderança, irmão, sem visão. É lideranças que seguem outras lideranças cegas, sem amor, sem compaixão, irmãos. E quando o pobre está precisando de alguma coisa, ele lança um pé. Já não serve mais, é como se fosse algo descartável. Da mesma forma acontecia no passado, irmão. Isso era terrível diante de Deus, ao ponto do Deus de Israel levantar este homem por nome de Amós. E a Bíblia diz para nós que Amós, ele começou a profetizar, irmão, nas cidades, nas ruas. E quanto mais ele pregava ali, irmão, o juízo de Deus. A Bíblia diz para nós que teve um sacerdote por nome de Amazias, que confrontou o profeta, irmãos. Entenda, irmão, confrontou o profeta. Teve o profeta taxado como nada. No dia de hoje não é diferente, irmãos. Quando um dos pequenos do Senhor levanta para profetizar algo, irmão, muito sério, a igreja não recebe. A igreja não recebe. Por quê? Porque a igreja não conhece mais o seu Deus. Mas quando é um dos grandão que vai profetizar, irmão, todos acreditam. Todos. Porque estão corrompidos, irmão, também. São seguidores de homens, irmãos. Você pensa que isso não aconteceu no passado? Seguidores de homens? Tem, no passado também teve. Quem não lembra, irmão, do falso profeta Ananias, que quando Jeremias entrou no templo para profetizar, ele tentou desfazer a profecia do homem de Deus. Quem não lembra? Enquanto o profeta profetizava ali, irmão, acredito todo mundo calado, porque era ele só, porque ele não tinha dinheiro, não tinha riqueza, irmão. Entendeu? Ninguém acreditou. Mas quando foi o falso profeta ali, irmão, o falso profeta começou a se levantar, o falso profeta Ananias, acredito que ali houve glória a Deus, aleluia, tanta gente pulando, eu acredito, dizendo que aquele seria o servo de Deus, porque estava profetizando aquilo que eles queriam ouvir, irmão, porque eles estavam no pecado, a decadência espiritual estava grande, do mesmo jeito o reino do norte. Então o profeta recebeu uma advertência ali do sacerdote Amazias, disse para ele
profetizar lá em Judá e comer o pão dele lá, porque ali era o santuário do rei. Entendeu, irmão? Chegou para o rei e disse que Amós conspirava contra ele. Do mesmo jeito no dia de hoje, irmão. Quando um dos profetas do Senhor se levanta para profetizar o que é errado, aí tem uns puxa-saco também que vão lá, tira print, sai portando, olha o rebelde aí, e sendo que ele é o rebelde reprovado por Deus, porque é bajulador de homem, é puxa-saco, nem faz e nem deixa os outros fazer nada. A Bíblia diz para nós, irmão, em Amós, o ato 12, onde lemos, dizendo: prepare-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Irmãos, eu vejo uma grande distorção na palavra de Deus. É o perigo, é necessário nós examinarmos essa escritura. Entenda, quando essa palavra se refere através de Amós, prepara-te para encontrar com teu Deus, não é, irmão, porque as pessoas postam no dia de hoje, dizendo: prepare-te para encontrar com teu Deus, acha que é o arrebatamento da igreja, acha que é a vinda de Cristo. Não, irmão. Isso aí significa o juízo de Deus. É preciso ler o texto e o contexto para entender essa escritura, irmão. Não pegue texto sem contexto não, que você vai falar uma heresia. Quando ouve essa palavra, profeta, prepare-te para encontrar com teu Deus, isso significa o juízo de Deus, irmão, sobre o reino do norte, que é Israel, que já estava determinado a partir daquele momento, irmão. A partir do momento do 13º monarca de Israel, que é Jeroboão II, entenda, Jeroboão II. E é cumprido essa escritura, irmão, ela se cumpre durante o reinado de Osés, filho de Elá. Basta você olhar lá quando o rei da Síria levou em cativo toda a população de Samaria e colocou outras pessoas para poder habitar no lugar deles, porque receberam a bênção e não deram valor, receberam sua bênção, mas não quiseram o abençoador, que era o seu Deus. Então a ira de Deus desceu, irmão. Então Deus falou para ele se preparar para encontrar com Deus deles, mas era juízo, irmão. Era juízo, entenda, não era bênção não, era juízo mesmo. E seriam todos expulsos de Samaria. E foi dada a terra deles, a habitação deles, tudo que eles construíram, por causa da rebeldia, por causa de dar ouvido a homens desviados da palavra de Deus. Dava ouvido só Jeroboão, dava ouvido o falso profeta, sacerdote, Amazias. Porque assim, quantos Amazias por aí, quantos Jeroboão por aí, irmão, corrompendo a mente daqueles que não dão crédito à palavra de Deus, não conhecem mais os profetas de Deus, não conhecem a Santa Escritura e nem procura. Mesmo conhecendo, parece que fecha os olhos, porque o que vale para eles é a ganância, é status, é dinheiro, parece que tapa os olhos. Esses estão cegos espiritualmente e precisam se converter. Que nós venhamos, meus irmãos, dar crédito a cada dia à palavra de Deus. Vamos ser fiel com a palavra de Deus. Porque se nós for fiel com a palavra de Deus, mesmo nós sendo chamados de rebelde, mesmo nós sendo rejeitados, porque enquanto nós estiver com a verdade, vai haver rejeição. Vai haver rejeição, vai haver rejeição, pessoas vão nos rejeitar, vai haver calúnia. Por quê? Porque você está com a verdade. Porque você não é um bajulador, você não puxa saco de ninguém. Veja que o sacerdote Amazias é um puxa-saco. Sabia que a verdade estava na boca do profeta, mas fechou os olhos para a verdade. E por ele fechar os olhos para a verdade, teve que arcar com as consequências. Teve que ir para o cativeiro durante o período do monarca Oséias, filho de Elá, onde perderam a bênção, a terra foi repovoada. Amém, irmão? Que nós venhamos guardar o mais precioso, irmão, na nossa vida, que é os mandamentos da palavra de Deus. Não dê ouvido, irmão, aquilo que está fora da palavra de Deus, irmão. Não dê ouvido porque é o homem que está falando. Nós temos que seguir, sim, irmão, a nossa liderança, mas o nosso líder ele tem que estar enquadrado na palavra de Deus. Porque se ele estiver fora da palavra de Deus e você acompanhar ele, infelizmente você vai pro fogo junto com ele. Porque ele já está cego e tu está cego, acompanhando outro cego. Ambos cairão na mesma cova. E é terrível o declínio espiritual.
Então aquilo que é fora da palavra de Deus, rejeite, irmão. Porque eu lhe digo com toda certeza, se você abraçar essas práticas heréticas que estão colocando fora da palavra de Deus, infelizmente você pode ficar de fora do dia do grande Deus Todo-Poderoso, daquela herança, porque você foi uma pessoa que negligenciou o que estava diante de ti. Você quis tampar o sol com a peneira, quis acompanhar que não tem mais comunhão com Deus e infelizmente vai ter que arcar com a consequência. Porém eu e minha família eu faço como Josué. Nós serviremos ao Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar grandemente a cada um. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.